Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de questões CESP-CEBRASP de Direito e Processo do Trabalho. Professor, CESP-CEBRASP? Exatamente, a gente ainda, no nosso usual, a gente sempre vai variavelmente falar banca CESP, né? Mas com a nova nomenclatura aí, CEBRASP. Então, uma ou outra você já sabe o que a gente está querendo dizer. É a força do hábito, né? Depois de tantos anos, então a gente vai modificando aos poucos. Meus amigos, quem não me conhece, sou o professor Carlos Eduardo, vou estar com vocês ao longo desse curso. Se vocês não assistiram, desculpa, aqui, o vídeo de apresentação, convido vocês a assistirem. Lá eu falei um pouquinho de como vai ser esse nosso curso, tá? Primeiramente, meu objetivo aqui não é só resolver questão, isso aí site de questão resolve. Você vai lá e resolve. Não é o meu objetivo só resolver questão, mas sim te ensinar a resolver questão. Te ensinar o que a banca gosta de cobrar. Esse é o meu objetivo aqui. Tá bom? Então a gente vai fazer todo esse arcabouço, falei no vídeo de apresentação que banca CESP gosta de cobrar muito informativos do TST, ou até decisões recentes do TST, que às vezes não está nem na lei, uma decisão recente, temas polêmicos que ela gosta de cobrar, a banca CESP, vocês sabem como são. Então isso tudo a gente vai ver ao longo da resolução das questões. Vamos começar por 2018 e iremos em diante assim. Tá? Vamos depois pegar 2019, todas as questões que caíram no CESP 2020, 2021, a um passo que daqui a um tempo esse curso terá muita questão, muita coisa. Eu ainda disponibilizo para vocês aí o módulo da reforma trabalhista. Se vocês quiserem, poxa, como é que a reforma ficou naquele tema, separado por tema direitinho, para que vocês coloquem, tirem a sua dúvida de bônus para vocês. Tá legal? Então, vamos lá, convido vocês primeiramente a seguirem lá no Instagram, @FC_Educação e professor_Carlos Eduardo. Qualquer dúvida você pode entrar em contato também comigo. Tá bom? Então, gente, vamos lá. Vamos começar a resolução das nossas questões. Primeira coisa, não vou esgotar a teoria, né? Não vou esgotar a teoria, fazer uma aula eminentemente teórica. Nós vamos resolver a questão, vamos ver qual o tema que ela está tratando, tá? E eu vou dar, logo depois de cada slide, aqui, ó, por exemplo, questão 1, está aqui certo ou errado. Depois, o slide seguinte é a fundamentação, tá? Eu coloco para vocês os artigos tudo bonitinho, para que você não fique depois tendo que procurar a questão na internet. Oi, o professor não falou qual é o artigo. Eu fundamento aqui logo para vocês depois, tá? Logo depois de cada questão. Vocês já têm o material aí com vocês. Então peço o seguinte, que vocês não colhem, não olhem nem nada. Qual é o objetivo que eu, estudando, faria em curso de questão? Pegaria as questões, tentaria resolver sozinho, todas. Se aqui, por exemplo, tiver 100, 150, 200, não importa. Pegaria e resolveria. E depois viria assistir o curso de resolução. A resolução pelo professor. Aí você vê onde você acertou, onde você errou e etc. Tá legal? Então vamos lá. Julgue o próximo item relativo a convenções e acordos coletivos do trabalho. Situação hipotética. A convenção coletiva de determinada categoria conferiu caráter indenizatório à verba denominada auxílio alimentação, que já era recebida por alguns empregados de forma habitual. Nessa situação, a natureza do auxílio alimentação para os empregados que já os recebiam se manterá salarial, não sendo possível sua alteração para a verba de natureza indenizatória. Certo ou errado? O que a questão trata aí para a gente? De um princípio. Aqui, embora aqui diga que a questão versa sobre convenções e acordos coletivos de trabalho, tudo bem. Mas você resolve essa questão por um simples princípio. Princípio da condição mais benéfica ao empregado. Qual é esse princípio mesmo? Quando você tem uma alteração no contrato de trabalho
ela vai valer apenas para os próximos, para os novos contratos de trabalho. Para você que já era, não muda, porque você já tem aquele direito adquirido. Então, só por esse princípio, a questão que parece ser mais difícil do que é, você resolveria. Então, no caso, está certo. Por quê? Olha lá. Convenção de determinada categoria conferiu caráter indenizatório à verba denominada auxílio alimentação, que já era recebida por alguns empregados de forma habitual. Então você tem os empregados aqui recebiam o quê? De maneira habitual, de natureza salarial. Veio uma nova convenção, não é? E conferiu caráter indenizatório. Daqui para frente, os novos contratos de trabalho terão a natureza indenizatória, os antigos ainda a parte salarial. Tudo bem? Mas não é só isso. Você conseguiria resolver só pelo princípio. Mas nós temos ainda uma OJ, a OJ 413 da SDI1, que vai tratar do tema para a gente. Mais uma vez eu digo para vocês, se você está estudando para a Banca CESP, é imprescindível que você saiba as OJs e os informativos do TST. Súmula já é o básico para o CESP. Ele acha que você já tem que ter tudo decorado, guardado. Agora, OJ e informativos, que nós vamos ver ao longo do curso, vocês têm que ter bastante. Então, olha lá. O que eu digo aqui para vocês na fundamentação? Vamos dar uma olhada na OJ 413. Auxílio alimentação, alteração da natureza jurídica, norma coletiva ou adesão ao PAT. Exatamente o que está versando a questão. A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba auxílio alimentação ou adesão ao PAT não altera a natureza salarial da parcela instituída anteriormente para aqueles empregados que habitualmente já percebiam o benefício. Ou seja, exatamente a questão que nós estamos tratando. Então é uma reprodução quase que literal da OJ 413. Pelo princípio da condição mais benéfica, a gente já resolvia isso. E se você não soubesse a OJ, pelo princípio você conseguiria ali resolver a questão. Mas agora percebam, OJ 413, mesma situação. Então, os empregados, quando tem essa alteração, mesmo que ele já recebesse de maneira habitual salarial, quando há essa alteração, ela continua válida para aqueles que já recebiam o benefício. Tá bom? Então, bem importante isso aqui. Tá? Aí eu coloco aqui um comentário e digo para vocês, diferente seria, já considerando a reforma, se o direito do empregado estivesse previsto em acordo com a convenção coletiva e, terminada a sua vigência, novas disposições revogassem a natureza salarial. Então, se você termina o prazo, o que eu quero dizer aqui? Termina o prazo daquela convenção coletiva, é vedada a ultratividade, né? Você já sabe disso, a ultratividade das normas coletivas. Beleza, da convenção. Então você pega, acabou o prazo de vigência da convenção, tem que fazer uma nova. Aí nessa nova, aí sim você poderia mudar para todo mundo, tá? São casos aí diferentes, tá ok? Então, se já tivesse previsto e terminado sua vigência, novas disposições revogassem a natureza salarial. Nesse caso, por ser a ultratividade vedada, o empregado não teria o direito adquirido. Mas não é isso que trata a questão. A questão, ela vai tratar para a gente, deixa eu voltar aqui, tá? Que ela conferiu um caráter indenizatório à verba denominada auxílio alimentação, que já era recebida por alguns empregados de maneira habitual. Tá? Não é uma nova convenção nesse sentido. Então você tem que ficar de olho nisso, tá? Prestar bastante atenção. Então anotou aí o OJ 413 da SDI1, bem importante nessa temática. Vamos lá. Questão número 2.
No que se refere a atividades insalubres e perigosas, contrato individual de trabalho e fundo de garantia, julgue o item subsequente. Tá, essa questão é uma questão clássica de direito e processo do trabalho em prova de concurso público. Seja na FCC, seja na CESP, seja na OAB, na FGV, não importa. Essa questão ela é um clássico, tá? E reproduzida quase que no mesmo enunciado em todas as provas. O que nós temos aqui? Um policial militar que nos dias de folga de serviço de sua corporação presta serviços de escolta armada a uma empresa de segurança. Ele não fará jus a qualquer indenização, ainda que sofra acidentes em serviço, devido ao fato de que sua condição de policial militar inviabiliza a existência de vínculo empregatício. Nós estamos trabalhando aqui com duas questões. Tá? A primeira coisa, ele é um policial, você tem que ver, ele é um PM, um policial militar. Então ele tem lá a escala dele, tudo direitinho, o trabalho dele. Esse é o primeiro vínculo. Nos dias de folga, à noite, quando ele larga a escala, enfim, para complementar a renda, ele tem um outro serviço, independentemente aqui de CPM. Primeira coisa que a gente tem que analisar, esse vínculo aqui, ele é um vínculo de emprego, aí ele vai preencher todos os requisitos caracterizadores da relação empregatícia. Você lembra? Né? O velho, bom e velho chope, ou chopa, né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e a alteridade. Isso aqui você sabe, né? Concorrendo com todos esses elementos, você forma um vínculo de emprego. Então vamos supor que o nosso amigo PM aqui, nos horários de folga, de plantão, etc., tinha um outro trabalho que ele cumpriu todos os requisitos, ele é um empregado. Então, e aqui ele foi dispensado, ou sofreu um acidente. Ele faz jus às verbas trabalhistas? Questão clássica. O que eu digo para você? Resposta. O fato dele ter outro emprego não tem nada a ver com a relação dele de PM. São naturezas jurídicas completamente diferentes. São vínculos completamente diferentes. Tá? Isso aqui é um vínculo seletista. Aqui a gente pode dizer que seja um vínculo, né, para concurso público, estatutário, podemos dizer, etc. É outra coisa. Então, aqui na iniciativa privada, ele não pode falar assim, ah, não, você é PM, então você não tem um vínculo. Isso não existe. Tá? Então, respondendo a questão, não tem problema nenhum ele nos horários de folga, ele ser um empregado. Ponto. Isso para a iniciativa privada, para o vínculo de emprego dele. Se ele for demitido e etc., a empresa vai ter que pagar tudo corretamente. Agora, se isso vai dar problema para ele na esfera, né, militar, uma sanção administrativa, não é? Aí é outra questão que a gente não aborda aqui, aí é lá do estatuto dele, do regramento militar, se ele tiver que sofrer alguma sanção. É outra questão que a gente não está tratando aqui. O que a gente está tratando aqui, se a sua condição de policial militar inviabiliza o vínculo de emprego. Inviabiliza? Claro que não, inviabiliza. Então, a questão está errada. E nós temos uma súmula já sobre isso. Então, gente, questão clássica de militar que tem o vínculo de emprego fora. Essa condição de militar inviabiliza o vínculo empregatício? Evidentemente que não, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Isso aí a gente vai dar uma olhada lá na súmula 386 do TST. Olha lá. Policial militar, reconhecimento de vínculo empregatício. Preenchidos os requisitos do artigo 3º, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre o PM e a empresa privada, independentemente de eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Então, questão clássica que você, ao ver na sua prova, você não pode errar de jeito nenhum. Tá? Vira e mexe, ela aparece lá na FCC, na prova da OAB, aqui no CESP, sempre ela aparece. Olha só,
Essa questão foi do procurador do município de 2018. Aí nós temos uma outra questão de analista do Ministério Público da União, né, lá na prova do MPU de 2018 também. Olha lá, mesma questão. Fiz questão de colocar mais uma vez para vocês, para mostrar como ela é uma questão clássica, como ela sempre aparece, tá? Então, evidentemente, olha só o que diz essa questão. Policial militar que preste em empresa privada serviço de natureza contínua, subordinada, onerosa, poderá ter o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa, independentemente de eventual penalidade disciplinar prevista em estatuto. Correto? Correto. Certa resposta. Né? Você viu, então, como nós temos duas questões tratando de temas completamente, duas questões que tratam de temas de formas diferentes. E você vê como ela sempre está presente em concursos, em provas de direito do trabalho. Impressionante. Tá? Então você não pode errar, a fundamentação é a mesma, súmula 386. Questão de número 4. Caso um contrato de trabalho entabulado pela administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação do contrato em concurso público, o trabalhador não terá direito aos depósitos do fundo, ainda que tenha direito ao salário relativo aos serviços prestados. E aí, o que nós temos nesse sentido? Outro tipo de questão clássica que trata da nulidade de contratação no sistema público. Tá? Então você tem um contrato com a administração pública, só que aquele contrato é nulo, tá? Porque não foi aprovado, aprovação do contratado em concurso público. Não, essa pessoa, ela não vai receber nada, ela não recebe os fundos de garantias, o depósito do fundo e recebe o salário relativo ao período. O que vocês acham? Isso aqui está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Onde está errado aqui? Não terá direito aos depósitos do fundo. Não, ela terá direito aos depósitos do fundo de garantia. Isso a gente vai dar uma olhada lá na súmula 363 do TST. Outro tipo de questão bem clássica. Olha lá. Olha a súmula lá. Contrato nulo, efeitos. A contratação de servidor público após a Constituição, sem prévia aprovação e contra óbice, lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes ao depósito do fundo de garantia. Tá bom? Então, toda vez que você vir uma questão, contratação com a administração pública, contrato nulo, quais os efeitos? Recebe o fundo de garantia ou não? Recebe os valores, sim, do fundo de garantia. Questão também bastante clássica de direito do trabalho em concurso público. Então, essa súmula, súmula 363 do TST, você também terá que saber, tá? Então, não são questões assim difíceis, mas seja até em outras bancas, essa questão também aparece muito. Quando você deve depositar o fundo de garantia, quando você deve o valor do fundo ou não. Tá bom? Então, com contrato nulo, tá, com a administração pública, o que o funcionário, o que a pessoa vai receber? O pactuado, né, referente aos salários daquele período que trabalhou e os valores referentes aí ao fundo de garantia. Legal? Então, bem importante isso aí. Questão 5. A respeito, vou chegar aqui para um lado para vocês lerem também na tela, tá? A respeito de jornada de trabalho e de convenções coletivas, julgue o próximo item, considerando a jurisprudência do TST. Em algumas situações específicas, norma coletiva de trabalho pode autorizar um registro de ponto por exceção. Nesse sistema, em vez do controle formal de horário de entrada e saída, computa-se somente as exceções às jornadas diárias. Então, muita gente esqueceu. Mas em 2019, e olha como a coisa é
recente, né? Uma questão de 2019 com uma lei própria também de 2019. Isso aqui não é reforma trabalhista, não. Isso foi uma lei de 2019 que instituiu o regime de ponto por exceção. Salvo engano, foi a Lei de Liberdade Econômica. Então, salvo engano. Então, nós temos aqui, existe o registro de ponto por exceção? Primeira coisa que você tem que saber, existe. Artigo, está lá, 74, salvo engano, parágrafo 3º. Já confirmo com você, porque a gente vai ver no slide seguinte. O que é isso? O próprio enunciado já dá uma dica do que seja, caso você não saiba nada. Ah lá, em vez do controle formal de entrada e saída do empregado, ou seja, aquela folha de ponto, onde você chega, coloca o dedo lá, ou anota, entrei às 8, saio às 18, qual o horário de intervalo? Meio-dia a 1, não é? Ao invés de você fazer isso todo dia, você vai fazer o que? O contrário. Isso já é o normal. Então já fica lá o registro normal. Você só vai registrar o que for o quê? A exceção. Ou seja, uma hora extra. Ó, vou registrar no meu ponto que hoje aí realmente eu fiz 2 horas extras a mais. Aí você registra naquele ponto. Por quê? O normal você já sabe, 8 às 18. Então só vou registrar a exceção. Sair mais cedo, compensação, essa parte. Tudo que fugir a essa regra geral você vai registrar por exceção. Tá bom? Então isso é muito importante você saber. Tá? Porque muita gente acha que isso é da reforma. Não, não é. Tá bom, gente? Isso é permitido? É. A questão está certa? Está. Tá bom? Então vamos ver aqui na legislação. Aqui é parágrafo 4º. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Com base na Lei 13.874, de 19, o registro por exceção é previsto expressamente na CLT. Vamos lá? O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 4º. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção na jornada regular de trabalho mediante acordo individual escrito, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então preste atenção nesse final aqui para as suas provas. Porque como que podem surgir questões derivadas dessas nessa temática em prova? O CESP pode dizer um certo ou errado na seguinte situação. É permitido o controle, registro de ponto por exceção por acordo individual escrito. Não basta você saber que o registro de ponto existe o registro de ponto por exceção. Não basta isso. Tá? Você tem que saber que é por acordo individual escrito, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Essas 3 modalidades podem instituir o registro de ponto por exceção. Então pode ser que numa prova venha, é possível instituir o registro de ponto por exceção mediante acordo coletivo de trabalho, mediante convenção coletiva. Não é possível instituir o registro de ponto por exceção por acordo individual entre empregado e empregador. Tá? Então isso é bem importante, você saber que essas 3 modalidades, acordo individual, acordo escrito e acordo coletivo e a convenção coletiva permitem o registro de ponto por exceção. Tá bom? Porque essa questão pode ter essas variáveis, né? E o CESP gosta muito de cobrar dessa forma como eu estou falando para vocês. Tá? Então vocês fiquem de olho, guardem isso aqui, que isso aí é muito importante. Permite a modalidade tácita? Verbal? Não. Aí está uma pegadinha que o CESP pode fazer. Fizeram um acordo individual, verbal. Mas olha o que o próprio artigo diz para a gente. Escrito, convenção coletiva e acordo coletivo, eminentemente são escritos. Mas olha o acordo individual escrito. Está falando aqui verbal? Não. Então a modalidade verbal não pode. Pode ser que numa hora da prova vem assim, o CESP permite, determinada empresa quer instituir o registro de ponto por exceção, instituiu o registro de ponto por exceção com seu empregado mediante acordo individual verbal. Certo ou errado? Aí você pode se
botar, opa, acordo individual, sei que pode, mas cuidado, escrito, verbal não, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Presta atenção, verbal não, tem que ser tudo por escrito. Tá legal, gente? Tranquilo? Então, vamos ver se dá tempo de fazer mais uma questão aqui. Dá tempo de a gente fazer mais uma questãozinha rapidinho para a gente acabar esse bloco. Questão de número 6. Cadê o apagador? O contrato individual de trabalho poderá ser celebrado de forma tácita ou expressa, verbal ou escrita. Poderá ter prazo indeterminado ou determinado e poderá destinar-se à prestação de trabalho intermitente. Certo ou errado? Essa definição, gente, está lá no 443 e parágrafo 3º da CLT. É a definição de contrato individual de trabalho e suas formas. Então, e aqui vai estar no parágrafo 3º. Então, é bem importante. Contrato indeterminado ou determinado. Determinado, nós temos aquelas hipóteses, né? Contrato determinado até 2 anos. Nós temos o contrato por experiência de até 90 dias, não é? O contrato ele pode ser tácito? Pode, não tem problema nenhum. Tem problema, tá? Para algumas determinadas finalidades, evidentemente, tá? Pode ser expresso, ele pode ser um acordo verbal. Ó, eu estou te contratando, vou te pagar salário mínimo e você vai trabalhar de 8 às 18, tranquilo? Beleza. Aí vocês começam a trabalhar. Pode, sem problema nenhum. Então, tá certo ou errado essa definição? Tá certa. É a definição que está lá no 443 que a gente vai ver. E a do trabalho intermitente, né? Aquele trabalho intermitente que é uma figura, uma modalidade nova até de contrato de empregado intermitente, que veio com a reforma trabalhista, que sofreu diversas alterações logo depois da reforma, na medida provisória 808, que regulamentou e melhorou ali o contrato intermitente. Só que a medida provisória 808, o Congresso deixou caducar, ela perdeu eficácia e ficou esse monstro na legislação, nesse trabalho intermitente. Quer dizer que a MP deu uma ajeitada e aí perdeu eficácia e agora está aí sofrendo duríssimas críticas do trabalho, é o contrato de trabalho intermitente. Eu sugiro que vocês até no módulo aí da reforma trabalhista abaixo, vão lá no contrato de trabalho intermitente e assistam todo o vídeo explicando passo a passo na legislação como que ficou essa figura do contrato de trabalho intermitente, tá? Então, mas aqui nessa questão ela está certinha, é a definição. Então vejam como o CESP também cobra toda essa definição. Olha lá, o contrato de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbal por escrito, determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. Quer dizer, ele copiou praticamente o caput do 443. Olha o trabalho intermitente. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado, exceto, você não aplica para os aeronautas regidos por legislação própria. Vou tentar explicar, só resumir para vocês de uma maneira bem rápida. Repito, recomendo que vocês assistam ao vídeo próprio do contrato de trabalho intermitente lá, tá? Por isso que eu disponibilizo esse vídeo, o curso da reforma gratuito para vocês, que é para complementar essas explicações. O intermitente, ele tem carteira assinada, tá? Sem problema nenhum. Ele vai trabalhar por chamados, né? Tem um prazo, o empregador convoca aquele empregado para o serviço, tá? E ele tem que responder em determinado prazo, se ele aceita ou não aquele serviço. Então ele vai trabalhar por 1, 2 ou 3 semanas, ou por 3 meses. E depois ele fica em períodos de inatividade. Não trabalha, também não recebe. Ele pode ter a finalidade com que tentaram com o intermitente, é criar diversas, que aquele empregado, né, aquele trabalhador, tivesse diversas fontes de renda,
tivesse diversos trabalhos. Trabalho um dia aqui, outro dia lá, diversos trabalhos intermitentes. Mas na prática isso não aconteceu. Não aconteceu muito. Tá bom, gente? Então meu tempo acabou aqui. Eu volto com vocês no próximo bloco. Um abraço.